Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Leandro Mendes. Eu sou o Leonardo Weiner, sou o apresentador. E hoje eu tô com um participante muito importante, muito pedido por vocês, por sinal. Meu pai, Dr. Ricardo Weiner. E hoje a gente vai estar falando sobre terapia do esquema, transtorno de personalidade narcisista e também sobre empreendedorismo. Então, assim, pai, primeiro quero te agradecer por tirar o tempo pra gente estar fazendo aqui o podcast. Fico muito feliz realmente da gente estar conversando. E eu feliz de estar aqui contigo nessa tua empreitada aí, bem bacana. Então tá. Pra gente começar, assim, imagino que a maioria das pessoas que me seguem no momento já te conhece de alguma maneira, nem que seja só como meu pai, ou como professor, ou assim por diante. Mas conta pro pessoal que de repente tá te conhecendo pela primeira vez, qual é a tua trajetória, o que que tu faz, de onde tu vem, como foi a tua trajetória até tu chegar onde tu está aqui hoje. Bom, eu sou psicólogo, né? Eu sou formado pela PUC aqui, né? Eu me formei em 92 na PUC, na psicologia da PUC. Desde o início da graduação eu já fazia parte de grupo de pesquisa na área de processos psicológicos básicos, ou seja, de ciência, de psicologia cognitiva e de ciência cognitiva. Que sempre foi uma coisa que me interessou muito, a parte de pesquisa sempre me encantou bastante e acho que contribuiu muito para uma série de aspectos da minha formação. Depois eu fiz, logo depois de formado, eu fiz uma bolsa de aperfeiçoamento em pesquisa, logo em seguida mestrado também dentro da mesma área, trabalhando com um modelo psicológico, cognitivo da depressão, né? Onde eu trabalhei com inteligência artificial e outras questões, e depois eu encaixei o doutorado também, né? Até porque era uma demanda, porque logo depois que eu me formei, eu tive a oportunidade de ser professor aqui na universidade, na PUC, que eu fiquei trabalhando aqui na PUC como professor da psicologia 27 anos, coisa de 2 anos que eu me retirei do quadro de professores. E o doutorado eu trabalhei na questão da integração entre psicoterapia e processos linguísticos, basicamente a pragmática, ou seja, tentar explicar como é que a gente consegue acessar o que está na cabeça dos outros através do discurso, quando na verdade as pessoas falam menos do que comunicam e a gente Uhum. consegue decodificar isso muito mais, né? Então foi uma integração entre linguística, neurociência, psicologia cognitiva. Desde o tempo da graduação me interesso pela parte de psicoterapia, né? Embora meu orientador de grupo de pesquisa me forçasse, quisesse que eu fosse pesquisador básico, que também era uma coisa importante, mas eu acho que essa associação entre pesquisa básica e psicoterapia sempre foi muito importante, porque eu sempre tentei achar as bases biológicas, as bases processuais da psicoterapia, né, para não Uhum. ficar numa questão de mera especulação. Então, me interessei muito e comecei a estudar de forma autodidata a terapia cognitiva comportamental, que ainda nem se falava aqui, que era muito incipiente, a gente está falando isso no final dos anos 80, início dos anos 90. Fui trabalhando com isso, fui um dos sócios fundadores da Federação Brasileira de Terapias Cognitivas, com o saudoso Paulo Knapp, onde a gente começou então a trazer vários profissionais e fazer treinamento em terapia cognitiva, né? O Paulo tinha um curso extramuros do Instituto Beck, né? E a gente foi avançando nisso. E eu também depois me encantei muito pela terapia do esquema, justamente porque eu sempre tive interesse em transtornos de personalidade, principalmente personalidade antissocial e borderline e narcisista, e a terapia do esquema dava conta disso. Então, participei desse processo. Então, e hoje, né, eu trabalho como psicoterapeuta. Nós temos uma empresa, né, que faz formação de terapeutas cognitivo-comportamentais e terapeutas do esquema já há um bom tempo, né? Basicamente isso. Não, muito legal. E daí a minha pergunta seguinte já é: como é que foi realmente entrar nesses mundos da terapia cognitivo comportamental? Porque hoje, basicamente, se tu entrar no Instagram, tu consegue achar terapeuta cognitivo comportamental em cada canto do Brasil. E a gente sabe que há 20, 30 anos atrás isso não era o caso. Como é que foi essa inserção na terapia cognitivo comportamental e como foi disseminar isso também de uma certa maneira? Porque tu, o Knapp, Renato Caminha tiveram que são outros professores, Paulo Knapp, que faleceu algum tempo atrás, foram importantíssimos para disseminar realmente a terapia cognitivo comportamental no nosso país. Como é que foi isso?
foi muito bacana e desafiador ao mesmo tempo, porque a terapia cognitivo-comportamental ela era confundida basicamente com a análise experimental do comportamento, então se confundia a TCC com trabalho skinneriano, com trabalho de ratos, e aí tu pode ter ideia de quanto algumas outras abordagens teóricas batiam de frente com isso, principalmente o pessoal mais da linha analítica, mas mesmo o pessoal da linha humanista não entendia muito bem isso. E para mim foi particularmente desafiador e empolgante, porque como eu trabalhava com processos psicológicos básicos, com pesquisa básica, eu sempre fiz questão de mostrar a base científica, a base de evidência que tinha a terapia cognitivo-comportamental, que essa era um diferencial, ou seja, ele era um tratamento comprovadamente eficaz para quadros importantes, como por exemplo, quadro depressivo, um tratamento que permitia que o paciente se apropriasse da tecnologia da terapia e virasse, de certa maneira, o seu próprio terapeuta, reaprendendo a fazer certos processamentos mentais, né, diminuindo as suas distorções cognitivas, e, ao mesmo tempo, isso tudo num tempo relativamente curto comparado com outras psicoterapias, o que, de certa maneira, pelo avançar do mundo, já se fazia necessário. Tratamentos extremamente longos e muito onerosos eram complicados. E a gente foi fazendo isso a partir de cursos, a partir de palestras, né? Muitas e muitas palestras, onde eu fazia mesas com, por exemplo, com um terapeuta psicanalítico, terapeuta cognitivo-comportamental e um terapeuta sistêmico, um terapeuta ainda humanista, e se discutia as abordagens, né? Então, eu, Paulo Knapp, o Renato Caminha, o próprio Bernard Ranger, que migrou no Rio de Janeiro, que migrou da análise experimental do comportamento para TCC, professor Irismar de Oliveira, mais tarde, a gente foi fazendo essa divulgação e passando isso no Brasil. Então foi quase uma missão também, né, de ir passando, porque tinha vários, ainda existem hoje, universidades que não têm a abordagem claramente nos seus currículos, mas a gente foi passando isso e a coisa foi crescendo, né? E com a criação da FBTC, da federação, mais ainda. E o que que tu pensa que pode explicar essa demora até, de uma certa maneira, na integração da terapia cognitivo-comportamental no Brasil, uma vez que ela é desenvolvida basicamente na década de 60, 70 ali, e tem um grande boom em grande parte do mundo, principalmente na América do Norte e na própria Europa. O que que justifica, o que que explica, talvez, a demora que chegou aqui no Brasil? Eu acho que, pensando lá nos anos 80, 90, principalmente no início dos anos 90, nós tínhamos uma barreira que era a barreira das publicações. Ou seja, Uhum. com exceção de artigos científicos, e que naquele tempo ainda não era como é hoje, que a gente tem acesso a artigos científicos, o que tu quer, a hora que tu quer, através dos meios digitais. Lá tu tinha que muitas vezes fazer encomenda de um artigo e demorava 2, 3 meses para vir e tinha que pagar um valor grande. Hoje também se paga, mas é um Mas pouco era diferente. mais oneroso. Bem mais oneroso, muito mais demorado, e a tradução dos livros também demorava muitos anos, né? Uhum. Então era normal tu ter um livro que para nós era fantástico, era uma novidade. Esse livro, na verdade, já tinha 10 anos desde Uhum. a sua publicação inicial. Então, acho que essa foi uma das barreiras. Outra barreira muito importante é a força de outras escolas psicoterápicas e de escolas de pensamento psicológico que nós tínhamos no Brasil e muito no Sul, principalmente a psicanálise, pela proximidade com a Argentina. Então, nós tínhamos um meio fundamentalmente psicanalítico que discutia entre si abordagens psicanalíticas e que outras abordagens não eram bem vistas, né? Então, inclusive, eu lembro, eu muito jovem, iniciando na faculdade de psicologia como professor, também de disciplina de cognitivismo, e muitas pessoas ainda com aquela confusão da análise experimental do comportamento, o preconceito todo contra a análise experimental do comportamento e um certo E talvez até uma certa preconceito quase. E talvez até uma certa ignorância com a própria análise do comportamento, porque, de Perfeito. novo, muitos pressupostos que a gente utiliza ainda hoje dentro da TCC e das terapias contextuais, realmente. Né? E uma outra coisa que aparecia muito era pensar que a abordagem das terapias cognitivo-comportamentais, ou mesmo da análise experimental do comportamento, eram abordagens que não levavam em consideração a relação terapêutica, que não eram humanas,
quando na verdade se sabe que isso é um pressuposto fundamental de qualquer trabalho psicoterápico, né, importantíssimo, e que a própria TCC trabalha para avançar no campo das relações, da relação terapêutica. Até porque, na verdade, a subjetividade não é esquecida, bem pelo contrário, ela é valorizada e muito investigada, tanto na análise do comportamento quanto nas TCCs. Acho que outra coisa que também é marcante, se pensava que o tratamento em TCC era um tratamento totalmente engessado, ou seja, que se fazia exatamente a mesma coisa com todas as pessoas, não se levando em conta... Sim, um protocolo, seguir protocolos rigidamente. Que não se levava em conta as peculiaridades. E, na verdade, a gente sabe que a TCC, assim como terapia do esquema, são terapias extremamente customizadas, individualizadas para cada pessoa. Né? E como é que tu faz essa migração? Como é que é essa migração da TCC para a terapia do esquema? Porque, de novo, a terapia do esquema, para quem não sabe, é um modelo de psicoterapia dentro das TCCs que avança na terapia cognitivo-comportamental clássica. Como que foi esse processo de, conhecer, e 2, de se interessar e buscar a formação mesmo, porque, bom, tu realmente trouxe a terapia do esquema para o Brasil. A gente pode colocar isso com uma clareza importante. Como que foi esse processo? Desde o conhecimento e da disseminação. Assim, até pela minha bagagem, né, pelo meu histórico no trabalho de pesquisa básica, eu sempre me interessei em saber quais eram as bases que fundamentavam determinada prática. Então, a ideia de estudar a técnica só fazia sentido para mim se eu entendesse o que essa técnica conseguia modificar, onde ela modificava. Seja pensando em processos mentais, seja pensando em processos neurobiológicos, neuroquímicos. E a TCC tinha uma compatibilidade interessante com isso, mas na minha opinião ela pecava muito no sentido de não dar conta da importância do início da vida, ou seja, Beck, Ellis, eles falam que a infância é crucial, que grandes crenças, grandes esquemas se fundem ali, mas de uma maneira vaga. Tanto é que a TCC ela se foca no momento presente, e isso é correto, né? Mas na questão de conceitualizar, de entender como é que aquele sujeito se transformou no que ele se transformou, eu achava que faltava uma lacuna importante. E a terapia do esquema, no tratar transtorno de personalidade, ela indiretamente, porque não era o interesse do Jung nisso, né, inicialmente, fazer uma teoria, mas ela constrói uma teoria da personalidade normal e patológica, mostrando intervalos críticos de desenvolvimento e de aprendizagem da infância e mostrando como, na verdade, os processos emocionais, o funcionamento da emoção, mesmo da senso-percepção, são cruciais no desenvolvimento da personalidade e fundam algumas dos alicerces mais importantes da personalidade e que um bom psicoterapeuta, de um modo ou de outro, vai atuar sobre aquilo. Então, a terapia do esquema veio para mim como uma complementação importantíssima e fascinante, ao meu ver, que dá conta de toda a teoria da personalidade dentro do cognitivismo e ainda mostra aonde as técnicas têm que atuar, ou seja, em quais processos e por que deve ser de um jeito e outro, ou seja, porque as nuances e os avanços técnicos da terapia do esquema precisam ser daquele jeito para atuar naquelas instâncias cognitivas e perceptuais do paciente. Não, muito legal, e isso explica também aquela questão, né? Tu consegue entender como o paciente ele era e por que ele tá dessa maneira, né? Como ele se construiu daquela maneira e não trabalhar com um comportamento no vácuo. Que talvez essa seja a grande questão que a terapia do esquema e, na verdade, todas as terapias de terceira geração têm em mente, né? De avaliar muito o contexto que a gente está inserido. Que tem um peso muito importante, mas assim, o contexto ele também tem representação na medida do filtro que esse paciente vai ter. Exato. E daí tu consegue explicar esse comportamento num contexto e como ele foi desenvolvido e por que ele se desenvolveu. Exato. Então, muito, muito legal da gente pensar isso. E como é que foi, por exemplo, realmente, como é que tu conheceu a terapia do esquema? O meu primeiro contato com a terapia do esquema foi justamente através de um livro do Jung, né? O livro Terapia do Esquema, né? Que eu tive o acesso a ele no inglês. E eu achei fascinante. O amarelinho. O laranja com branco ali, né? Que a nossa bíblia, digamos assim, da terapia do esquema. Que é o esquema. amarelinho em inglês, né? Isso, né? E esse livro, ele foi um divisor de águas para mim, né?
Porque assim, ele respondia uma série de coisas que eu não conseguia responder, que me eram perguntas difíceis e cruciais para mim ter um casamento completo com a TCC. E, ao mesmo tempo, muito desafiador, porque era muito complexo o que se apresentava ali. E a partir disso, uh, no início dos anos 90, se eu não me engano, 92, 93, o KNAP conseguiu agilizar para o Young vir a Porto Alegre, a primeira vez que o Young veio a Porto Alegre, que foi um evento que talvez se tivesse 50 ou 60 pessoas foi muito, 2 dias, O que fascinante. hoje, se ele tivesse aqui, a gente pode só imaginar a dimensão Se que a gente seria. pensar que quando ele veio no Congresso Weiner em Gramado, nós tivemos 1.600 pessoas e teriam mais pessoas se tivesse espaço viável para isso, né? Então a gente vê o nível do crescimento. E ali eram pessoas que estavam, psiquiatras, psicólogos que começavam a estudar TCC ou que já trabalhavam com TCC e que estavam querendo entender aquela nova abordagem, né? Ou seja, e como ela incutia novos conceitos ali. Eu vou te fazer uma pergunta um pouquinho diferente, a gente já volta para a terapia do esquema. Mas é muito curioso, porque quando eu falo com pessoas contemporâneas minhas, que se formaram poucos anos antes ou poucos anos depois de mim, a gente pegou muitas das teorias já desenvolvidas e já muito bem estabelecidas. Terapia do esquema, DBT, ACT, terapia focada na compaixão, a própria TCC. E a gente pode ficar aqui falando das 20 e poucas terapia cognitivo-comportamental. Como que era e como que foi, por exemplo, vivenciar a apresentação de muitos desses modelos? Porque, bom, a ACT surge mais ou menos nessa época. A DBT também não é tão distante disso. Terapia do esquema. Como é que foi vivenciar isso tudo? Eu acho que vivenciar o nascimento, digamos assim, talvez até a gestação e o nascimento de algumas dessas teorias tenha sido muito rico, ao mesmo tempo que era angustiante. Eu me lembro, por exemplo, quando entrei na faculdade de psicologia, uma das discussões que beiravam assim eram se as psicoterapias não eram, na verdade, somente epifenômenos, ou seja, na verdade, quando se descobrisse as bases biológicas de tudo, tudo seria trabalhado ou Um determinismo um biológico. determinismo biológico, e talvez os processos psicológicos nada mais fossem do que fenômenos biológicos, né? Às vezes até pensando num reducionismo até o físico, ou seja, a física explicaria tudo, seria a única ciência. Então, isso angustiava os alunos que iriam Pessoal vir da a, piscina. né? Ou seja, será que a nossa ciência na verdade vai acabar? Outra coisa que aparecia muito é se, na verdade, a única grande teoria não era a psicanalítica que explicava todas as grandes questões, porque a gente sabe que a psicanálise ela funciona como um guarda-chuva que explica todos É os uma teoria de fenômenos. tudo, né? Né? E ao mesmo tempo isso era interessante, mas ao mesmo tempo angustiante, porque filosoficamente ou epistemologicamente se tinha críticas a isso, mas não se tinha nada que desse conta. E o surgimento, então, das TCCs, muito da terapia do esquema, das terapias de terceira geração, que tem um casamento muito forte com a parte biológica, ou seja, ela é compatível com conceitos neurobiológicos, com conceitos sociais, com conceitos ambientais e psicológicos, obviamente. Isso foi muito rico, porque era uma coisa que, pelo menos para mim, me angustiava muito. Por que eu tenho que ter uma explicação somente ao nível psicológico e isso não pode ser, no mínimo, compatível com outras coisas? E essas Sim. novas teorias fizeram isso, justamente porque os anos 90 foi a década do cérebro, onde muitas pesquisas avançaram nesse sentido. Não, é muito curioso, porque se a gente olha, por exemplo, até indo para uma orientação analítica, hoje a gente vai ver como a psicanálise também evoluiu muito daquela época. Então, aqui, como se fosse uma teoria de tudo. Se a gente for olhar, acho que grande parte dos contemporâneos não vão acreditar que é uma teoria de tudo e que não se explica tudo pela psicanálise. Então, até da gente poder ver como houve realmente uma evolução nisso. E eu fico imaginando que deve ter sido angustiante, eu imagino, mas ao mesmo tempo eu fico pensando quão curioso e quão esse senso de ciência, esse senso de descoberta deve ter sido legal. Sim, e até pela questão do senso da evolução da ciência
com pressuposições que parecem fantásticas inicialmente, daqui a pouco elas são derrubadas, daqui a pouco elas são aprimoradas, e isso a gente via a todo momento, né? Ou seja, quase que às vezes microteorias surgindo e podendo ser testadas, avaliadas, tanto em termos de pesquisa básica quanto em termos da clínica, porque outra coisa importante desse período foi novamente trazer a questão da pesquisa à psicoterapia, que por muito tempo, principalmente por pressupostos mais antigos da psicanálise, não eram investigados com a ideia de que tu não poderia estudar o paciente porque isso afetaria a neurose de transferência e coisas do gênero, que também mudaram muito e puderam fazer com que se solidificasse mais a própria ideia da técnica ser estudada e se vê a técnica, em boa parte dela, ou quase totalidade dela, sem estar casada com uma teoria específica. Ou seja, eu posso ser um terapeuta de orientação analítica e eu posso usar diversas técnicas da TCC e assim por diante dentro de um entendimento analítico. E vice-versa em outras situações. Né? E isso deu, eu diria assim, um instrumental muito maior para os terapeutas e uma flexibilidade e, obviamente, um ganho para os pacientes na ponta final muito maior. E daí tu faz essa transição, tu começa a estudar terapia do esquema, tu já trabalhava com TCC. E daí como é que foi para ti? Não só informação em esquemas que tu começou a dar formação em esquemas aqui no Brasil, mas como que foi fazer essa mudança de um professor universitário e um psicólogo clínico para entrar nesse nível de empreendedorismo e poder também fornecer cursos e trazer realmente educação para muitos psicólogos? Porque se a gente olha, principalmente o pessoal aqui no Sul, pessoal um pouco mais perto da tua idade, a gente consegue ver que muitos deles acabaram sendo teus alunos nesses cursos iniciais. Como é que foi esse processo? Foi interessante e como muitas coisas, por exemplo, dentro da minha carreira profissional, que foram acontecendo não tão planejados. Porque, por exemplo, eu virei professor universitário não porque eu sonhasse com isso, nunca sonhei, pelo contrário, sou uma pessoa... Quem me conhece mais intimamente sabe que eu sou uma pessoa tímida, né? E ser um professor universitário era uma coisa que, obviamente, não me agradava, mas era o caminho para conseguir continuar pesquisando, que era o que eu mais queria fazer. E que, no final das contas, não foi o que eu mais fiz na vida, né? Então, a partir do momento que eu entrei no universo acadêmico, universitário, de ensino, eu também percebi muitas lacunas nas formações. E, a partir disso, com o interesse realmente de melhorar a formação, nós começamos a dar cursos, por exemplo, de bases de psicopatologia, que era uma questão que muitas vezes ficava com uma visão muito negativa ou uma visão muito superficial ou ainda teórica e não ateórica, né? Nós começamos a dar os primeiros cursos, né, às vezes cursos curtos de TCC para mostrar para as pessoas o que era isso, como é que essa abordagem podia ser útil em termos de entendimento e da prática clínica, e a coisa começou a ganhar muito vulto, né? Aquelas coisas que você começa a fazer com o intuito de divulgar, de ampliar, mas começa a tomar um vulto e daí virou também uma questão em termos de formação mesmo. Eu e o Caminha fizemos o primeiro curso de formação, especialização em TCC, que na época foi na Unicinos, onde o Caminha dava aula lá, era professor. A partir do que? Do que a gente via de vários pseudocursos ou coisas assim, e a gente foi tentando fazer um curso que realmente gerasse uma proficiência nessas pessoas. E depois nós fizemos isso na Weiner também, né? Que virou, digamos assim, um celeiro, se a gente for dizer assim, de vários terapeutas cognitivo-comportamentais do Brasil inteiro. E isso foi interessante porque nós tínhamos alunos do Brasil inteiro vindo a Porto Alegre, né? A gente tinha às vezes até que mudar o formato das aulas para não serem semanais, porque isso onerava muito as pessoas para essa formação, porque os resultados também começavam a chover, né? Ou seja, as pesquisas mostrando que para várias patologias importantes, a TCC ou a terapia do esquema eram as abordagens indicadas, né? Não, e é muito legal escutar isso e pensar nessa construção, porque hoje a gente é bombardeado com informação, bombardeado com curso aqui, curso ali. Se tu entrar na internet, tu botar, sei lá, um professor de Harvard, tu vai achar aulas do professor de Harvard em Harvard falando sobre isso. Então, o nosso acesso à informação
É outro, né? É outro. Eu tava até conversando com o André Moreno num outro podcast, e ele falou assim, né, que pacientes com ansiedade, eles em geral não têm problema de não ter informação. Eles têm Pelo muita contrário, informação. tem até demais. Tem muita informação. Mas eu acho que isso também entra pra nós, né? De que a gente tem muita informação e talvez a grande questão é saber filtrar e conseguir analisar isso criticamente. E como tudo, né? Quando nós temos algum produto, serviço de qualidade, obviamente que mais pessoas se colocam para ofertar ele por uma questão de mercado, uma questão Que é natural. natural. O único problema é, no Brasil, talvez nós tenhamos poucas balizadores de qualidade, né? Então isso às vezes acaba sendo um problema porque como tu sabe, tu também é professor de pós-graduação na Weiner e em outros cursos, às vezes nós recebemos pessoas para cursos de pós-graduação que já fizeram outras pós-graduações e não tem o embasamento mínimo que se espera. Então, a questão da qualidade do ensino e da checagem da aprendizagem, né, do processo de ensino e aprendizagem como um todo, é muito importante. E isso, às vezes, a gente vê que não é tão bom assim. E eu sei que uma das coisas que tu leva talvez seja um dos teus maiores valores é a seriedade, seja sendo terapeuta, seja sendo professor, empresário, o que for. E daí quando tu começa a fazer o trabalho com terapia do esquema, e até na formação mesmo, e começa a dar aula em terapia do esquema, como é que tu percebeu a receptividade da abordagem por outros terapeutas aqui no Brasil? Como é que foi isso? Porque hoje a gente vê muito uma deturpação, e vou colocar as palavras, as pessoas deturpam o que é prática baseada em evidências, porque as pessoas, de novo, é muito fácil tu ler, é o que tem em evidência, a melhor evidência, de novo, é uma tomada de decisão clínica baseada nas melhores evidências, na perícia Na clínica, expertise. e que entra essa questão da perícia clínica, e nas idiosincrasias, ou seja, na subjetividade de cada pessoa. A gente teve até o podcast com o Jean, que ele explicou muito bem isso. Mas como que tu viu a receptividade da terapia do esquema por outros terapeutas? Eu acho que a primeira coisa, assim, falando na questão da seriedade e do compromisso com a qualidade mesmo, né? A primeira coisa é, embora eu, mais algumas pessoas, de forma autodidática, já tivesse estudado bastante a terapia do esquema e, de certa maneira, já começasse a aplicar alguns desses fundamentos na sua prática clínica, eu achei fundamental ir beber no berço, né? Então, fui o primeiro brasileiro a fazer a formação lá com o Young, com a Wendy B. Harry, onde muitas coisas que eu tinha entendido não eram exatamente daquela forma, então algumas questões foram muito solidificadas e a partir disso uma parceria com eles também no sentido de poder realmente fazer as trocas e ver se o que estava sendo feito era bom e ver quais eram os critérios que eles e já a Sociedade Internacional de Terapia do Esquema tinham. Então, a gente tentou trazer isso e acho que com êxito a Weiner conseguiu trazer isso para o Brasil e já tinha uma demanda muito grande. Por quê? Porque no tratamento de transtornos de personalidade, a terapia... E nessa época já era o quê? 2008, 2009, 2010? Isso já era 2008, 2010. Então até mesmo a própria acessibilidade à informação também já tinha... Já estava bem melhor. Em termos de exponencialidade... Tipo, muito De crescimento. exponencial, né? Em relação a 92... Ah, não, nem se comparava. Por exemplo, quando eu estava nos anos 90, eu fui um dos primeiros aqui na PUC, junto com o meu orientador, que tinha vindo da Bélgica, a utilizar a internet para fazer correio, né? Ou seja, se falava... O e-mail mesmo. O e-mail, né? Que não existia. Então, assim, isso era uma novidade. E falar o mesmo... sincronamente com outra pessoa no mundo era extraordinário. E é muito e essa velocidade é muito grande e assim, e depois de 2010 a velocidade foi outra. E é muito louco tu olhar isso com um distanciamento histórico te escutando, porque quando tu fala dessas questões, eu tenho certeza que muita gente em casa tá pensando, que loucura, porque se eu quiser aprender sobre terapia do esquema, eu não preciso nem pagar um curso. Boto no YouTube, terapia do esquema, vai ter muita gente falando isso. E conteúdo de qualidade. Exatamente. Então é muito louco da gente pensar e conseguir fazer esse distanciamento histórico e poder ver como que alguns passos precisaram ser galgados e forjados mesmo para a gente poder estar onde a gente está hoje. Mas te interrompi, desculpa. Não. Acho que é exatamente essa a questão. Só que
qual é uma grande preocupação também, né, Leonardo? Assim, quando a gente pensa numa formação em psicoterapia, material tu tem aos montes e de excelente qualidade, mas ser um psicoterapeuta, aplicar o conhecimento é uma outra instância. A gente sabe que são processos de aprendizagem, de ensino-aprendizagem diferentes. Então, hoje nós temos um boom de cursos online, são ótimos, mas tem que se ter muito cuidado, porque só online, só aula teórica, não vai te ensinar a ser um psicoterapeuta. Tu vai ter que fazer, ver gente fazendo, tu vai ter que fazer, e isso tem uma série de cuidados, que exatamente esse gerenciamento por algumas instituições, ou preceitos, ou parâmetros mínimos necessários são apresentados. E isso às vezes no Brasil falta. Então, isso é o que eu vejo às vezes como um problema, porque senão é aquela história. É um mercado, todo mundo entra, só que daqui a pouco não estão entregando o que realmente deveriam entregar. A agenda oculta, talvez, de alguns desses cursos não seja o ideal. Sim, e daí vem aquela questão até da gente poder pensar quando terapeutas numa prática deliberada, que isso na verdade nada mais é do que aprender os processos da aplicação de certas intervenções. Então, muito legal também pensar nisso. E daí A receptividade alta, porque muita gente querendo recursos para trabalhar com transtorno de personalidade, que como tu sabe, é um transtorno que cresce muito, de uma maneira muito significativa, e principalmente... É uma demanda que, se a gente for parar para pensar, a comorbidade com transtornos de eixo 1, né, que não existe mais o eixo 1, ou seja, transtornos de humor, transtornos de ansiedade, é bem grande, e sempre houveram esses transtornos, né? E na verdade, além disso, outro aspecto importante é que se viu que muito da refratariedade, da dificuldade em tratar outros transtornos, não eram por causa dos outros transtornos, mas era pela comorbidade com ou transtornos de personalidade ou traços de personalidade. E a identificação e o tratamento, e englobar isso na estratégia terapêutica se fazia muito importante, e é o que a terapia do esquema, em especial a terapia cognitivo-comportamental como um todo, em especial a terapia do esquema tinha. Então foi uma receptividade muito grande, além do que, como a terapia do esquema, ela bebe de várias fontes, então ela tem Tem a contribuição... base bem integrativa mesmo. Ela é uma terapia integrativa, ela bebe da psicanálise, ela bebe da teoria do apego, ela bebe da Gestalt, do psicodrama, das TCCs, da psicologia interpessoal. Então, o que que acontece? Outros terapeutas de abordagens distintas também viram ali um recurso terapêutico muito rico e também uma explicação para algumas coisas que às vezes não ficavam totalmente claras na sua própria teoria. Então, uma das coisas, uma das vivências muito ricas que eu vejo, tu talvez não vivencie mais tanto isso nos cursos de especialização e formação, mas eu via, eram pessoas de linhas completamente diferentes da TCC procurando aquele recurso, né? E fascinados com a possibilidade de ter um arsenal de intervenções, de técnicas que eram impensados para eles antes. Não, muito legal a gente pensar nisso e ver como a terapia do esquema ela cresce e bom, a gente consegue ver isso no mundo como um todo, até mesmo mais ensaios clínicos saindo, mais revisões sistemáticas saindo também, a própria divulgação de material de qualidade em terapia do esquema. E o crescimento nos berços dos profissionais, ou seja, nas faculdades de medicina, nas faculdades de psicologia. E como isso tem de novo, é uma tendência interessante da gente pensar, até mesmo quando a gente vê que ela também entra meio que em contextual, cognitivo, ela não se define tão bem. É uma É o terapia de 2,5, né? É. Fica na segunda onda e na terceira. Ele fica meio pipocando e depende muito. Mas se a gente for ver, muitos dos processos da terapia do esquema, a gente consegue ver também em outras abordagens de terceira geração, e isso vai... O fenômeno psicológico é o mesmo. Na verdade, o que ocorre é que cada teoria dá uma luz e nomeia, dá uma ênfase para justificar aquele fenômeno de maneira diferenciada. E um método de trabalho um pouco diferente, né? Uhum. E bom, daí tu falou que também o que te interessou muito foi também trabalhar com esses pacientes com transtorno de personalidade. Sei que a maior parte do teu trabalho é focada em pacientes com transtorno de personalidade narcisista. Isso hoje, novamente por uma demanda que surgiu. E daí como é que é para ti, por exemplo, pensar em alguns estereótipos e até uma estigmatização
que pessoas com transtorno de personalidade narcisista acabam recebendo. A gente vê muito em rede social o pessoal xingando, dizendo que todo mundo é narcisista, e como esse termo caiu em uso talvez não muito bem adequado. Como é que tu vê isso? Até mesmo pensando nos teus pacientes. Eu acho que, em primeiro lugar, há muito tempo, os conceitos psicológicos ficaram coloquializados, ou seja, a linguagem psicológica, psiquiátrica, ela está muito no nosso dia a dia. Isso pode, por um lado, ser bom, porque amplifica o conhecimento e o acesso à informação, mas, por outro lado, também distorce muito as informações e às vezes, vira um saco de gato, né, os conceitos. Como a gente vive uma época, né, que a gente pode dizer onde o narcisismo impera, porque nós vivemos uma sociedade, principalmente o mundo ocidental, individualista, uma sociedade individualista, altamente competitiva, estética, né, e de status muito temporários de mostrar esse status. Realmente a sociedade, de certa maneira, ela estimula várias crenças que a gente sabe que tem, que são bases para as pessoas se São transformarem comuns, né? em narcisistas. São normais dentro Exato. dessa normalidade. Então, muitas das estratégias de como lidar com as adversidades, como lidar com as pessoas, de como lidar com problemas, são compartilhadas, e muitas dessas estratégias eficazmente, com usos eficazes, são de base narcisista. Então, a alta competitividade, né? O desmerecer os outros para crescer, o autoengrandecimento, essas estratégias, elas estão muito em voga no mundo moderno. Então, a gente pode, e algumas pessoas que utilizam isso de uma maneira mais acentuada, ou que no seu campo de trabalho, de atuação, isso é valorizado, eles vão ser ditos narcisistas. Então, na política, a gente vê muitas vezes a gente dizendo que todo mundo é narcisista, nos meios digitais também, porque no meio digital tu precisa aparecer, tu precisa ser mais que o outro de alguma maneira. Então, tu precisa sempre estar muito vaidoso, e isso chama muito a atenção. Então, eu acho que é isso que fez com que as questões narcísicas ficassem hiperdimensionadas, mas o mundo não teve um boom exponencial de criação de transtornos de personalidade narcisistas, não é isso. A única coisa é que, em cada época, algumas estratégias de coping, né, de enfrentar a realidade, elas são mais eficazes. E estratégias narcisistas, estratégias antissociais, estratégias exibicionistas, né, que a gente poderia falar um pouco histriônicas, né, elas estão em voga. Então, a gente não pode esquecer isso. E eu acho importante a gente salientar. Um transtorno de personalidade vai envolver prejuízo significativo para o indivíduo. E, de novo, a gente tem uma série de critérios diagnósticos para a gente poder fechar um diagnóstico. E outra coisa muito importante que se esquecem, às vezes tu olha uma pessoa num contexto X. Então, por exemplo, você olha uma pessoa num podcast. Naquele podcast, talvez, a imagem que ele formou é de um grande conhecedor, é de uma autoridade. Até porque a pessoa está sendo entrevistada no que ela faz ainda mais, então, né? Só dimensionando e potencializando isso tudo. Ela pode parecer um narcisista, sabe tudo, menospreza os outros. Se tu for conhecer essa pessoa em outros contextos, tu vai ver que o padrão usual dela não é esse. E a gente tem que lembrar, um transtorno de personalidade é um padrão global e invasivo de funcionamento. Difuso. Né? Global, ou seja, se eu sou um narcisista com a minha família, eu sou um narcisista com meus colegas de trabalho, funcionários, com os meus amigos, em todos ou quase todos os contextos, com prejuízo, né, importante. E é isso que a gente tem que poder pensar. Né? Às vezes se faz análises pegando um segmento muito pequeno, e isso não é válido, isso não é correto. Uhum. E daí, isso eu acho que já responde algumas das questões, né? De como ter uma avaliação mais completa das pessoas, quando a gente fala num setting clínico, ela é importante. E, de novo, vem muito aquilo de comparação social é algo natural. Todos nós fazemos comparação social em algum nível e tem vários aspectos evolutivos que explicam o porquê que a gente faz isso. Contudo, entretanto, todavia, entra aquele ponto, né, de ok, vamos analisar tudo o que está acontecendo e o contexto como um todo, vários contextos, para a gente poder ter uma noção maior, né? Então, de novo, a minha realidade é minha, é a partir dos meus filtros.
não necessariamente do que a realidade como um todo está nos mostrando, né? Perfeito. Não, é exatamente isso. E, então, essa hiperdimensionamento de narcisismo, o que a gente está vendo, na verdade, é uma cultura que, de certa maneira, estimula essas estratégias, né? Onde tem espaço e tem mercado para isso, porque essa é outra verdade, tem muito mercado, e onde muitas pessoas crescem, né, e se fazem deturpando outras, né? Então, os haters, por exemplo, se a gente for pensar, é um fenômeno Uhum, que mostra muito do narcisismo, ou seja, eu cresço destruindo o outro, uhum. né? Ou seja, se eu não posso ser melhor, se eu não posso me vangloriar, eu cresço no status, no ranking social, menosprezando os outros. E a gente sabe que uma das questões no tratamento com pacientes narcisistas, ou uma coisa que a gente sabe, é que há uma dificuldade no contato com a vulnerabilidade. E a vulnerabilidade que todos nós temos. Qual a importância da vulnerabilidade na vida das pessoas, se tu tivesse que responder de uma maneira mais ampla? É, eu acho que a primeira questão é a gente poder pensar o conceito de vulnerabilidade, né? Que normalmente a gente associa vulnerabilidade à fraqueza, a algo que eu não quero contato. E vulnerabilidade é, e muito bem explicado aí dentro da terapia do esquema e da teoria que subjaz a ela, a vulnerabilidade é o contato com minhas necessidades emocionais, com as minhas necessidades na vida, que de alguma maneira não foram ainda supridas ou não foram supridas suficientemente ou são muito importantes para mim. E somente quando eu consigo me dar conta dessas necessidades, do que realmente me é importante, me é caro, é que eu posso ter uma vida com significado, com valor e realmente, digamos assim, ter uma motivação mais legítima para ir atrás das coisas. Isso é a vulnerabilidade, né? E o que a gente novamente vê é que muitas pessoas, e nos transtornos de personalidade, isso de uma forma maciça, eles distorceram por N questões quais são as suas necessidades emocionais, né? E essas necessidades são vistas como algo a ser combatido, a ser evitado, a ser menosprezado. E o trabalho dos terapeutas é poder fazer, é justamente avançar no sentido de, ao acolher esse teu outro lado, né? Ao dar colo e validar isso, é que tu vai poder agir de uma maneira a um crescimento, a uma vida mais feliz, mais significativa mesmo, com sentido. Que talvez seja uma das grandes questões também da atualidade, ou seja, a busca por um sentido maior na tua existência, na tua vida. E daí clássicos como Em Busca de Sentido do Frankl entram ainda mais em voga e daí, de novo, conseguir ler isso e conseguir, de novo, não é a falta de informação, mas é talvez quão conectado a gente está com o nosso presente, quão conectado a gente está conosco para poder realmente saber o que que eu preciso, o que que vai dar sentido para mim. Mas aí, né, Leonardo, eu acho que aí entra um outro ponto, novamente, uma análise social, muito Uhum. mais do que psicológica meramente. Tu diz, se tem muito material, se tem muita informação. Sim, nunca se teve tanto acesso à informação e nunca se foi tão mal informado e tão pouco culto às pessoas. Porque quem é que lê realmente hoje? Uhum. Né? A gente fala, tem tantas obras que tu acessa num piscar de olhos, tu consegue a obra inteira ao teu alcance, né? Mas as pessoas não leem, as pessoas leem sínteses ou leem a interpretação O podcast de de alguém 5 lendo. minutos sobre. Leia 200 livros em 6 meses, como 5 minutos todo dia, você pode ler 10 livros. Você não está lendo, já é a outra coisa. Ouvir é diferente de ler e assim por Até diante. o próprio processo de aprendizagem, ele é diferente, ele é Exato. distinto. Então, esse é um problema. Então, o que acontece é que tem muitas pessoas que dizem, eu já li 300 obras e quando você vai ver, não leram. Uhum, Ou elas ouviram, elas sabem, mas é tudo superficial. uhum. E eu acho que daí entra. Eu acho que, na verdade, conecta com o que tu falou anteriormente. A questão da vulnerabilidade, de necessidades e, no final das contas, um contato maior conosco envolve a gente ter profundidade. Profundidade com a gente. E daí, profundidade com a informação também, para que a gente possa realmente se apropriar disso e poder agir com isso e para isso. Só que aí talvez o maior desafio de todos no trabalho com o acolhimento das nossas vulnerabilidades, das nossas necessidades básicas. É um processo muito complexo e invariavelmente desconfortável quando não
gerador de sofrimento. Uhum. Porque se dar conta disso realmente, conseguir se conectar com isso, é ao mesmo tempo ter que abdicar de toda uma montagem de vida, de todo, digamos assim, de todo um teatro construído para viver aquela vida, para provar para os outros ou para pelo menos achar que está fazendo alguma coisa de valor. E às vezes se dá conta disso e a mudança que isso traz quase como uma consequência é muito complexo. Uhum. Né? Gera invariavelmente um desconforto muito grande. Uhum. Uhum. E daí indo mais pro final aqui do nosso podcast, porque a gente tem, como eu te falei, o nosso tempo ele é mais ou menos de uma sessão e é importante a gente ir se organizando aqui. Como um bom terapeuta organiza o seu tempo de sessão. O cacuete tá bom, né? Como eu gosto de dizer, a gente aprendeu a fazer isso, a gente faz isso quase todos os contextos. Mas, assim, quando eu penso na tua trajetória, eu penso em vários momentos distintos e como o ensino ele fez parte da tua vida. Quando tu pensa hoje na tua carreira, onde tu tá, porque, bom, tu tá no pico ainda da tua produção, tu ainda tá fazendo muita coisa, o que que tu pensa pro teu futuro? O que que tu pensa assim, tipo, quais são os sonhos que tu tens, por exemplo, profissionalmente? Uma pergunta complexa, né, Léo? Assim, de parar para pensar. Eu acho que, em termos de perspectivas futuras, eu acho que é poder divulgar mais ainda e formar mais bons terapeutas, bons profissionais, né? Porque eu acho que cada vez mais a gente precisa de bons psicoterapeutas, ou seja, Uhum. o, o mundo da forma como ele está, as dificuldades nas relações, a fragmentação ou as transformações no núcleo, nos núcleos familiares estão gerando fenômenos muito complexos e trazendo como consequências um nível de doença mental muito grande. A gente nunca teve, por um lado, por medições, mas por outro também, de fato, um aumento significativo no número de transtornos mentais, de sofrimento tão grande, onde eu acho que é um dever, digamos assim, a gente ter bons profissionais para acolherem essas pessoas, para ajudarem. A outra coisa é, na medida do possível, conseguir distribuir o conhecimento psicológico da forma mais acessível para a população como um todo, que é quem precisa e às vezes quem não consegue. Então, acho Uhum. que isso é uma meta que eu tenho de poder trabalhar nesse sentido também. Não só treinando profissionais, mas tentando passar um conhecimento de qualidade que possa ajudar as pessoas no seu dia a dia a melhorarem isso. E isso, as terapias cognitivo-comportamentais e a ciência cognitiva trouxe muitos dados que realmente, se aplicados, se balizados, funcionam. Desde questões de nutrição, de estilo de vida, de estilo de esquema de sono, Aham. né? Quanto a questões de formas de pensar, alguns mecanismos, alguns hábitos que fazem uma diferença enorme no dia a dia. Então, essas seriam metas importantes em termos de futuro, digamos assim. E, por outro lado, admirar o trabalho de várias outras pessoas que se formaram e que estão fazendo um conteúdo e um trabalho de qualidade. Legal, legal. Se tu tivesse que resumir o que a gente falou aqui hoje, ou tivesse uma mensagem pro pessoal que tá nos escutando ou nos vendo, qual seria essa mensagem? Bom, eu acho que talvez a mensagem mais importante é a gente ter consistência no que a gente faz, e essa consistência ela é buscada através de o entendimento das bases no que a gente está fazendo, no que a gente está trabalhando, e não ficar simplesmente pensando no resultado final ou no recurso técnico que a gente vai utilizar para chegar nesse resultado. A importância de a gente pensar de forma estratégica, entendendo por que você está fazendo o que está fazendo com objetivo e com estrutura, isso faz a diferença. Porque quando dá certo, não é problema. O problema é quando você não atinge o que você quer, e aí você tem que ter uma hipótese ou uma boa base para refazer, sabendo o porquê aquilo não deu certo. Senão a gente volta a um trabalho de tentativa e erro, e a gente já avançou bem mais do que isso no nosso conhecimento científico, digamos assim. Constância e estratégia, É. então. Uhum. Uhum.
E a minha última pergunta, que é a pergunta que eu faço para todos os meus entrevistados, eu espero que tu já saiba a pergunta, porque tu é meu pai, espero que tu tenha assistido todos os podcasts, senão tu vai mentir que assistiu. Mas se o Ricardo, criança ou adolescente, estivesse assistindo o podcast agora, Uhum. o que tu falaria para ele? Eu diria para ele, tu fez um bom trabalho na parte profissional, tu vai, o caminho que tu está escolhendo, ele é um caminho acertado, vai ser um caminho difícil, persiste nele e acho que ele vai persistir, né? E dá ênfase nas coisas realmente mais importantes, que é a família, né? E fazer o bem para as outras pessoas. Muito legal, muito legal. Queria te agradecer por ter participado aqui do podcast, foi muito legal, acho que a gente teria papo e conversa, não só porque a gente conversa bastante, mas porque realmente tem muitas questões que eu gostaria de perguntar para ti sobre tratamento de personalidade antissocial. Eu acho que o pessoal também tem esse interesse. E se for do interesse de vocês, pessoal, comentem que eu chamo ele de novo. O contato é um pouquinho mais fácil que com os outros entrevistados. Então, assim, eu chamo ele de novo, a gente faz um outro podcast. Mas agora o palco é teu. Onde é que o pessoal pode te encontrar? Onde é que o pessoal pode te seguir ou até mesmo saber de novos cursos e tudo mais? Bom, para as pessoas que quiserem de alguma maneira algum contato, tem o meu e-mail, né? rweiner@weinerpsicologia.com.br, mas tem o site e o Instagram da Weiner Psicologia Cognitiva, onde tem tanto as questões em termos de formação, em termos de cursos, né? Quanto também muitos materiais que a gente também vai fazendo de divulgação geral. Eu acho que esses são os canais, né? Perfeito. E através de ti, que também nós trabalhamos juntos, né? Nós... Não facilita um pouquinho o É, contato, né? exatamente. Então, de novo, muito obrigado. Foi um Eu prazer estar agradeço aqui. e muito orgulho de estar aqui contigo. Obrigado. Até a próxima.